internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais uma série do programa Refletindo com Emmanuel. No momento, nós estamos tratando da obra Caminho, Verdade e Vida, que é a primeira obra da série Fonte Viva. Nós estamos trazendo com outros companheiros, outros colaboradores, a análise de cada lição, de cada obra. O nosso objetivo, evidentemente, é a divulgação da série Fonte Viva e despertar nos nossos companheiros do movimento espírita a atenção para a leitura diária do conteúdo iluminador e consolador do Espírito Emmanuel, que pelas mãos abençoadas de Chico Xavier nos traz essas lições que poderão e deverão nos acompanhar na nossa jornada terrestre. Então, nós conhecemos várias pessoas que assim o fazem, nos fez bem e nos faz bem, porque é a nossa prática pessoal cotidiana, todos os dias pela manhã ler uma passagem da série Fonte Viva, refletir e depois ler o Evangelho, é a recomendação que nós fazemos a todas as pessoas que nos procuram e seria incoerente se nós não divulgássemos isso. Então, quando nós lemos o texto e tecemos algumas considerações, a nossa consideração é a título de colaboração. O mais importante é despertar a pessoa para a leitura própria do texto e a sua reflexão sobre ela. Então, no Caminho, Verdade e Vida, hoje nós vamos à lição 55, cujo título é As Varas da Videira. A passagem evangélica que abre o capítulo é Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 5. Vamos ao texto de Emmanuel. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Que lição importante! Jesus trabalhou na lição anterior a questão da videira. Então, Emmanuel vai trazendo para nós reflexões sobre esse conceito que Jesus traz sobre a videira. Então, na última lição, que foi comentado pela Laís, nós vimos aqui a questão da videira. Hoje, ele fala das varas da videira, que somos nós, os galhos. E ele se coloca como centro. É muito importante nós espíritas entendermos essa questão.
E a primeira frase do comentário de Emmanuel já traz bem definido a proposta desse texto. Jesus é o bem e o amor do princípio. Então Jesus é a coluna mestra da humanidade. É isso que nós não entendemos ainda. Porque se ele é a videira que dará os frutos, os galhos, ele tem a seiva. Porque quando nós estudamos o Espiritismo, nós entendemos que ele, moldando o fluido cósmico universal, está lá em Gênesis, por determinação de Deus, tendo ele recebido a missão, a responsabilidade de formar o planeta. Então ele é antes do planeta. Então ele é o moderador do planeta Terra. Imagina aquela bola de fogo incandescente e Jesus moldando aquilo com o passar do tempo, que para ele é diferente do tempo como nós concebemos, que é um conceito muito importante. Nós íamos adentrando pelas questões da física quântica para entender a noção de tempo. O tempo de Deus e da natureza é diferente do nosso tempo. Então, Jesus moldando aquela bola para resfriar aquilo tudo, depois trazer os seres primitivos e depois permitir que nós estivéssemos aqui. Por evolução que nós fomos tendo ao longo do tempo. Então, ele diz ali, ó, todas as noções generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação. E ele representa a árvore da vida, né? E nós somos o quê? As frondes promissoras, a vara. Então é dele, por onde corre a seiva, o tronco principal, saem os galhos. Então nós nos alimentamos dele. Se o galho não alimenta da seiva, do tronco, da árvore, ele morre. Então tudo deve passar por ele. Aí a importância do Espiritismo, né? Porque tudo se perde. O Espiritismo vem fazer aliança entre a ciência e a religião, como está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. O Espiritismo vem fazer essa ciência para mostrar que Jesus, sendo a fronde, né, ele diz aqui, seu Espírito Supremo representa a árvore da vida, sendo Jesus a árvore da vida, todo o demais, os galhos, saem dele. Então a ciência também tem que se alimentar dele, do entendimento que o Espiritismo traz quando ele perpassa pela filosofia, ciência e religião. Então, o Emmanuel diz, sem o Cristo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Então nós vamos começar a modificar efetivamente o mundo quando os homens, a sociedade, entender que parte da árvore da vida é de Jesus. E o Espiritismo, evidentemente, o caminho mais acessível para entender, porque ele faz a aliança da ciência com a religião. Então, todas as vezes que nós nos afastamos dessa árvore da vida, nós perdemos a seiva. Então, quanto mais nós nos afastamos de Jesus e dos seus ensinamentos à luz do Espiritismo, da interpretação dos fatos da vida, todos os fatos da vida. Eu vou repetir, todos os fatos da vida. Recentemente, numa palestra que nós fizemos, uma pessoa nos perguntou sobre essa questão, todos os fatos da vida. Todas as vezes que eu, espírita, deixo de considerar as propostas de Jesus e os princípios espíritas na interpretação dos fatos, eu estou me afastando da árvore da vida, da seiva. E a minha interpretação provavelmente será alterada, adulterada de verdade e de profundidade. É preciso que eu analise as coisas ligadas com a árvore da vida. E no caso nosso, Emmanuel usa um termo mais forte ainda da nossa vida pessoal. Os homens são varas verdes. Nós estamos sendo alimentados para se tornar maduro. E ele usa um verbo fortíssimo. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Então nós temos compromissos com Jesus. Nós temos contrato assinado com Jesus. Marco, você vai reencarnar, a proposta é você reencarnar,
a proposta é você fazer isso, você fazer aquilo, blá, blá, blá. Ele sabe que eu não vou cumprir tudo. Ele sabe que eu não vou cumprir porque eu sou um espírito imperfeito, carregado de anfractuosidades, de deficiências que precisam ser corrigidas. Mas está lá o contrato. O que eu tenho que fazer? Envidar os esforços para isso. Não considerar a Terra ou a vida na Terra uma ilha de fantasia, uma excursão de passeio. E sim assumir os meus compromissos. Quais são os meus compromissos? Com a família, com os filhos, com o trabalho. Eu sou um cidadão, eu preciso trabalhar, preciso ter meu ganho justo e honesto. E com a parte religiosa. Ah, mas eu preciso do lazer. O lazer permeia os três. Me disse certa vez uma psicanalista, não abra mão desse tripé. Trabalho, família e religião. E o que nós vemos? As pessoas abrindo mão da família e do trabalho não abre porque tem ganhos, e da religião mais ainda. Tem dificuldade de participar das atividades religiosas, se envolver com o movimento espírita, de estudar com seriedade o espiritismo, o Evangelho de Jesus, de assumir compromissos, né, na seara espírita, fazer uma palestra, coordenar um estudo, fazer assistência social, né, ajudar na divulgação do espiritismo. Não consegue muitas vezes nem fazer o Evangelho no lar, uma atividade semanal. Porque eu tenho streaming para ver, eu tenho jogo para ver, eu tenho corrida para ver, eu tenho que sair com os meus amigos, com as minhas amigas, eu tenho aniversário da fulana. É tanto miga, né, gente? É tanta coisa social que não dá tempo de eu cuidar da seiva, de buscar a seiva. Aí a vaga seca. E os nossos desafetos, os nossos inimigos espirituais, os nossos obsessores se aproveitam. Quanto mais eu me afasto da seiva, mais ele se apega no galho seco, que vai acabar queimando. Então eu preciso estar perto da seiva. Certa feita, há muito tempo atrás, uma pessoa a qual eu tenho muito respeito e consideração, está encarnada ainda, já uma idade provecta, ela me disse assim, nunca se afaste do centro espírita. Você precisa estar sempre no movimento espírita. Não se esqueça disso. Seja lá o que acontecer, você esteja no centro espírita. Pensa em alguém que jamais abriu mão desse conselho. Fui eu. Deus do céu. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, jamais abri mão. Estava lá para o trabalho. Estava lá fazendo o que dava para fazer, machucado, quebrado, seja lá em condições eu tivesse, eu estava lá, abrindo o Evangelho, lendo, né? E várias vezes eu ouvi pessoas dizer, mas você lê tanto, né? A gente precisa aplicar. A gente está aprendendo. Os mais deficientes intelectualmente, como eu e outros, a gente tem que ler 10 vezes, 10 encarnações lendo, né? Estudando para poder entender. Vou fazer o quê? Eu sou deficiente intelectualmente, tenho mais dificuldade, então eu tenho que fazer isso. Mas eu vou lendo o Evangelho, eu vou fazendo comentário, eu vou fazendo a palestra, eu vou lá preocupar, se a gente vai lá, e assim são milhares de pessoas que nós conhecemos. Não se afastam da seiva. O que está por detrás desse convite que nós fazemos às pessoas para se envolver com o movimento espírita, para que ela dê prioridade às atividades religiosas, é nesse sentido de que a árvore da vida é Jesus, a videira, e nós somos as varas, e eu preciso me alimentar da seiva. E quando eu me alimento da seiva, eu começo a entender a proposta de Jesus e encontro as respostas que eu estou procurando, encontrando paz, conforto, consolo para o prosseguimento da minha vida. Então, gente, vamos dar uma refletida nisso. Veja o quanto que eu estou traindo os deveres para com Jesus. Isso não precisa dizer para os outros, é só consultar a sua consciência. Busca lá dentro de você responder a pergunta, realmente eu estou ajudando Jesus? Estou cumprindo com a parte que me compete? Realmente estou me alimentando da seiva da árvore da vida? Ou eu estou novamente, como outrora em outras encarnações, tendo o rótulo religioso para contentar a sociedade? E não é essa a proposta para nós espíritas nessa jornada. A proposta de Jesus para nós é mais ampla, é mais profunda, é sair do rótulo e trazer a religião para dentro dos nossos corações. E nós trabalharmos, arregaçarmos as mangas
para que nós estejamos sempre em contato com a seiva que é Jesus. Ficamos em paz e Jesus nos abençoe sempre.